O meu objetivo aqui hoje é desmistificar alguns dos desafios que o pessoal tem visto para assembleias digitais, tá? A gente já fez algumas aqui na TEM, a gente fez da Tupi SA, da Schultz, vai fazer da Eletrobras, fez hoje a do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Então, contar um pouco da nossa experiência e o que é o básico que você, contador, falando com a sua empresa que você trabalha, ou você mesmo, empresário, que está pensando em fazer uma assembleia aí de forma digital, precisa verificar na hora de escolher o software. Então, eu trouxe uma espécie de checklist, né? Com o que é importante para você verificar. Eu vou compartilhar minha tela aqui, e acho que vocês vão ter uma noção melhor. Basicamente, a primeira coisa que você tem que olhar quando você escolher qualquer sistema, né, de assembleia virtual é se ele consegue identificar os acionistas, né, o usuário ali por trás. Então, saber exatamente quem está entrando na sua assembleia e ter algum tipo de verificação, o nome dele na tela, para você identificar quem é a pessoa que você está lidando ali durante a assembleia, né? O segundo, que é muito interessante, é o fácil acesso. Então é importante, na hora de você escolher um software, verificar se ele funciona tanto em computador, notebook, no tablet e no smartphone. Porque a gente sabe que, às vezes, com a correria de hoje em dia, tem que estar no celular, tem que ser fácil, né? Até uma questão sobre isso, tá na normativa do DREI, não é obrigatório da empresa ser responsabilizada por algum problema técnico do acionista, do usuário, que acontecer durante a assembleia. Se a rede dele cair, se tiver algum problema no computador dele, não é obrigação da companhia, né, dar um suporte imediato, tá? A outra fase importante da assembleia é o cadastramento, né? Eu gosto de separar a assembleia em 3 atos. O primeiro ato é o cadastramento, o segundo é a assembleia em si, e o terceiro é o pós-assembleia, que é a documentação que você tem que enviar após acabar ali o rito assemblear, né? Então, o que é importante aqui é você ter um processo de validação do acionista antes mesmo dele acessar a assembleia. O que eu quero dizer com isso? Você não vai o acionista chegar e você já vai enviar o link dele para acesso. É bom você criar um processo que pode ser tanto automatizado, e existem ferramentas para isso, como manual, tá? Então, como é que eu falo automatizado? Você criar uma página de cadastro para o usuário, onde ele vá lá, envia as informações dele, que você acha interessante ele enviar, para você verificar essas informações e liberar o convite. Ou manualmente, você disponibiliza um e-mail da empresa onde o acionista precisa enviar a documentação dele para você liberar o convite. Mas é sempre importante você fazer algum tipo de verificação, né, da documentação antes de enviar o convite para a Assembleia Online. E isso é muito importante, tá? O que a gente tem visto muito, tá? As empresas solicitando que enviem até 48 horas antes, para dar tempo de fazer esse processo. A quarta informação importante é o compartilhamento de documentos. Então, o que isso quer dizer? Durante a Assembleia, vai ter apresentações, documentos que você precisa compartilhar com outros acionistas. A maioria dos softwares possui uma funcionalidade já, que é um compartilhamento de tela, como é que eu estou fazendo aqui agora. E essa funcionalidade permite você compartilhar documentos, alguma apresentação específica. Então, é importante você verificar essa informação logo que for escolher o software, porque fatalmente você vai precisar dela durante sua explanação. A quarta, e uma das mais importantes, é o seguinte: um grande receio, né, dos nossos amigos, colegas hoje que estão presentes, do processo digital é a falta de transparência. Então, assim, o que está acontecendo ali atrás do computador? O que está acontecendo na nuvem? O que está se passando? Então, o que eu acho mais importante, eu acho que eu vejo com muito receio das empresas, é fazer com a maior transparência possível esse processo. Então, você documentar quem acessou a plataforma, qual horário acessou, quais informações de cadastro acessou. Então, tudo isso é muito importante
para você ter um risco cada vez menor de litígio. Então, é importante, quando você escolher o software, investigar se ele gera algum tipo de presença, de relatório de presença. Por exemplo, o Webex, que a gente está usando aqui para essa call, né, essa transmissão, ele possui, ao final da reunião, ele gera um relatório de todo mundo que acessou, o horário que acessou, o horário que saiu, se eventualmente esse acionista caiu em algum momento. Então, tudo isso fica documentado na plataforma. Além da gravação, é claro. Então, é importante você verificar quais relatórios esse software vai me dar para eu ter o menor risco possível de compliance. Tá? A sexta questão é a gravação. Então, é uma normativa do DREI que a assembleia tem que ser gravada integralmente, ou seja, não pode ter cortes. Você não pode gravar 30 minutos, parar 10 e continuar. Ela tem que ser uma gravação integral, sem nenhuma edição. Então é importante também verificar o software se ele possui a opção de gravação, tá? Porque... Rafael, só uma pergunta então, Rafael. No caso de acontecer o acidente de faltar luz, uma internet, o cara vai ter que começar uma assembleia de novo? Então, muitos softwares hoje em dia fazem gravação na nuvem. Então, por exemplo, se eu tenho algum problema na minha casa de curto-circuito, etc., a gravação continua, porque quem está gravando não é o meu computador, é o próprio sistema. Então, muitos softwares já possuem essa capacidade da gravação não ser linkado ao computador e sim ao sistema. Então, se eu caio agora por algum motivo, a gravação vai continuar. Ou Isso seja, a é uma... assembleia não para, então, né? Dependente de qualquer local, porque, por exemplo, como você falou aí, semipresencial, semipresencial está subentendido que tem alguém no local lá fazendo alguma coisa. Independente disso, por esse sistema, pode ter caído no prédio, faltou luz, deu um problema lá, sem internet, continuou a assembleia mesmo sem a minha presença daquele local. Sim, É ela isso? vai continuar a gravação, vai continuar tudo normal, sem a sua presença. E aí, quando você fala assembleia semipresencial ou híbrida também, que muita gente chama, tem alguns cuidados a mais que você tem que estar olhando. Não em questão de regulamentação, tá? Regulamentação fica tudo muito claro, não muda muita coisa. Mas em questão de infraestrutura. Se você numa semipresencial, você tem que montar uma estrutura para todos que estão ali presentes conseguirem ver quem está online. Então, montar um telão, de certa maneira, montar a questão do fone, né, do som, conseguir ter esse tipo de uma caixa de som, né, de qualidade para todos conseguirem ouvir, né, o que está se passando, porque não vai ser possível que cada um que esteja semipresencial tenha um laptop ao seu lado. Porque se cada um tem um laptop ao lado, vai dar microfonia. Não sei se alguém já passou por isso, mas você está numa call e está com alguma pessoa do seu lado também está na mesma call. Isso gera uma microfonia. Então, se for fazer uma semipresencial, tem que ser somente um laptop e tem que ter uma infraestrutura correta em relação a vídeo, som e opção de fala dos presentes, né, áudio dos presentes, para poder funcionar. Eu já vi muitas assembleias tendo a questão da microfonia um problema. Realmente é uma coisa chata. Tá? Perfeito. Em relação à segurança, eu posso dar algumas dicas aqui, tá? A CVM, né, a instrução, o DREI, deixa um pouco aberto em relação a essa questão de validação do acionista. O que acontece na prática, tá? Como é que é o padrão e como é que eu indico para se você quiser uma segurança ainda maior? O acionista faz o cadastro, existe uma validação por parte do time interno da empresa para validar se a documentação está em dia, etc. E em seguida isso ele envia o convite com a senha envia a senha para o acionista acessar. Contudo, alguns softwares enviam uma senha padrão, ou seja, eu e o José vamos entrar na assembleia, eu e o José a gente tem a mesma senha. Se eu pego a minha senha e vazo para o Davi, que está aqui fora, o Davi consegue entrar, porque é somente uma senha. O que é interessante você verificar, se você puder investir, é claro, é um software que tem uma senha específica para cada acionista, um token. Ou seja, se eu estou entrando com essa senha, ninguém mais vai entrar. Porque se alguém tentar entrar com o mesmo token que eu, ele vai ser bloqueado. É uma funcionalidade que o Webex tem, por exemplo, e se não me engano, o Zoom também tem. Não tenho certeza, mas se não me engano, o Zoom também tem. Então é uma coisa também interessante para você verificar se esse software gera um token para mim,
Se alguém entrar com a mesma senha que eu, ele vai ser bloqueado? Então, são algumas coisas interessantes. Em relação à votação, tá? A votação pode ser tanto feita por chat, e até uma normativa aí do DRE, que o acionista tem a opção de se manifestar por chat, então é por texto, né? Não deixa como se manifestar, mas a forma mais conveniente seja o chat. Então é importante a plataforma ter um campo de chat, onde o acionista pode se manifestar livremente por texto. E a votação tem sido feita hoje ou por aclamação, onde quem é contra ou se abstém habilita o microfone e fala isso, e é computado, ou pelo chat, onde você manifesta a sua posição por texto, né? Se você é contra ou a favor, ou a terceira maneira, que é a maneira mais rápida e mais segura, que é um processo de votação integrada à plataforma. Então, tem algumas plataformas que possuem um sistema de votação integrado, onde aparece uma notificação para os acionistas que vai começar a votação e ele clica na opção mais conveniente. Isso é bom, porque automaticamente ela já faz a contabilização dos votos e sai na hora ali se foi aprovada a pauta ou não. Então, essa é uma outra dica. Rafael, sim. só perguntar aqui para você. O chat, onde as pessoas vão se manifestar escrevendo, nós temos que imprimi-lo para juntar na documentação, para ser arquivada na. Esse chat é importante listar o seguinte: tudo que for chat público, ou seja, eu com todos, você consegue extrair do sistema. O que for chat privado, até por privacidade de dados, você não consegue. Então, se eu mando uma mensagem privada para o José ou para o Hélio, não sai no extrato do relatório. Mas se eu mando mensagem pública, isso fica no extrato do relatório. No caso aqui, no caso da Assembleia, seria público, que a gente estaria colocando em votação os itens da pauta, né? E aí as pessoas vão se manifestar escrevendo, eu aprovo, ou vou me abster por essa razão, ou eu não parece que tem que ser pela razão, né? O Mansur, parece que tem que ser alguma coisa, tem que ficar registrado, né? A gente vai ter que arquivar isso na companhia, né? Não para efeito de registro na junta, não. Mas para arquivamento na companhia. Parece que a regulamentação fala, tem que guardar todas as informações e documentos da Assembleia e a gravação integral também. Então, acho que mesmo que seja por chat, por e-mail, acho que tudo isso vai ter que ser juntado e guardado. E aí tem o problema de questões de, por exemplo, e-mails, essas coisas todas, difícil comprovação de que recebeu, não recebeu, vai imprimir aquilo, não vai ter muito valor legal, né? Tem alguns probleminhas que a gente pode enfrentar na prática, tem que ter cuidado com isso, né? Não, eu estou perguntando exatamente que isso pode ser a dúvida do público também, que está nos assistindo também, estou aproveitando para fazer isso. Obrigado. É interessante também, e assim, o que eu indico é utilizar um software que tem uma votação integrada e gera um relatório já do que cada um votou, como é o Webex, por exemplo. Já gera um relatório de todo mundo que votou, qual a pauta, se ele votou sim, não, se absteve. Mas caso queira fazer por aclamação ou por texto, o que eu acho para facilitar vocês em relação à contagem desses votos, é você falar assim, quem se abstém, quem é contra a pauta se manifesta, porque normalmente é minoria. Então facilita para vocês na hora de contar. Vocês só contam quem se absteve, quem é contra, e quem não se pronunciou, fica entendido que foi aprovado. Então é uma forma aí de facilitar a contabilização se não for automatizada. Outra coisa interessante é quando você está numa assembleia com muitos participantes, algo que pode ser um problema é o seguinte, é a questão dos microfones. Tá? Então, diferentemente de uma assembleia física, o áudio do digital é mono, ou seja, se eu estou falando, só vai ter uma pessoa falando por vez. Então, se eu estou falando e o José está falando ao mesmo tempo, algum deles vai ser cortado. Se você tem uma assembleia com 30, 40, 50 pessoas na mesma sala, se você não tiver uma organização de áudio, vai virar uma bagunça, porque eu estou falando, tem uma outra pessoa que está com o áudio aberto e está com o cachorro latindo, e isso atrapalha. Então, algumas ferramentas têm uma funcionalidade em que o acionista entra com o áudio fechado e ele tem um botão para pedir para se manifestar. Isso facilita na fluidez da assembleia. Tá? Isso é bem interessante.
Outra coisa que me perguntam, Rafael, cada acionista precisa de uma certificação digital para acessar? Então, de acordo com a normativa do DREI, até trouxe aqui, que é uma questão mais jurídica, até o José está aqui, que é advogado aí para me ajudar, que as assinaturas, tá? As assinaturas dos membros da mesa deverão ser feitas em certificado digital, por entidade credenciada pela infraestrutura de SAP brasileiras, ICP, ou qualquer outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica. Tá? Os membros da mesa, mas não necessariamente todos os acionistas. Pode ser feito um outro tipo de validação. Isso é importante também ressaltar. Pelo voto, declaração de voto, os demais. Os da mesa e o presidente e secretário só, no caso, né? Isso, exatamente. Eu trouxe um comparativo, tá, com as 3 ferramentas que eu mais vi sendo usadas hoje no mercado para a Assembleia. Eu fiz primeiro em relação à capacidade de usuários, então, quantos cabem na tela, na sala. O Webex consegue comportar 3.000, o Zoom 1.000 participantes e o Teams 250, só que somente 4 por vez no vídeo. A página de cadastro é uma página que o sistema providencia para a empresa, onde o acionista pode cadastrar suas informações. Em vez de precisar mandar por e-mail, ele vai acessar uma página web, como o José já falou, que você pode botar documentação nessa página também, botar um PDF ali com as instruções, e ele vai se cadastrar, botar as informações dele, então nome, e-mail, CPF, o que a empresa achar interessante. Esse formulário normalmente é customizado. Tá? O Webex, o Zoom possuem, o Teams não possui essa funcionalidade. A ferramenta de votação integrada, ou seja, você não precisa usar uma terceira ferramenta para contabilizar seus votos, e nem precisar usar a aclamação e o chat para a votação. O Webex e o Zoom possuem a votação integrada ao software. Então, na hora que começou a votação, vai aparecer para cada acionista um pop-up na tela pedindo para ele marcar a opção que ele é a favor ou contra. Então, aprovação de contas de 2019, sim ou não? Ele vai clicar na tela e enviar. Simples assim. E já vai ser contabilizado na hora esse valor. Permissionamento de microfone, ou seja, os membros da mesa, secretário, presidente, controlar o fluxo da Assembleia, quem vai falar em qual horário. Então, o Webex possui uma funcionalidade que os outros não possuem, em que os acionistas entram com o microfone mutado, ou seja, sem poder falar, e existe um botãozinho para manifestar. Então, se alguém quiser se manifestar, ele clica esse botãozinho, a mesa é notificada, e se for momento oportuno, ela libera o microfone do acionista, para ele poder dizer. As outras, a qualquer momento, o acionista pode liberar o microfone e falar o que achar necessário, sem necessariamente de uma permissão prévia. Então, só no Webex que pode ter alguém gerenciando o microfone, é isso? Exato. Uma gerência... O Zoom não tem isso? Oi? O do Zoom não tem esse gerenciamento do microfone? Não. O Zoom, você consegue mutar um acionista, mas a qualquer momento que ele queira desmutar, ele pode desmutar. Entendi. Então, o Webex, você, como membro da mesa, tem controle total sobre qualquer microfone que está ocorrendo ali no momento. Em relação a relatório, tá? Como eu disse, o risco da Assembleia Digital é o processo não ficar transparente. Então, quanto maior nível de documentação e compliance você tem por meio verificado, ou seja, por um software, menor é o seu risco de compliance, menor é o seu risco de litígio, tá? E maior é a sua compliance. Então, o Webex Events gera um relatório de votação, de participação, de chat e de registro. Qual a diferença entre participação e registro? Tá? Que é uma coisa que muita gente pergunta. Registro é quem se registrou para a Assembleia. Participação é quem efetivamente acessou a sala online. E se acessou, por quanto tempo esteve online? Caiu em algum momento? Você vai ter essa informação. Então, se alguém falar, olha, eu acessei a Assembleia, mas na hora da votação eu caí. Minha energia caiu aqui em casa, não participei da votação. Eu quero que meu voto seja computado porque eu não participei naquele momento. Você vai ter um relatório que vai especificar se realmente esse acionista está falando a verdade ou se realmente ele estava, ou se você está mentindo, ele estava na Assembleia nesse horário. Você tem isso para comprovar, você tem a documentação para comprovar esse caso.
Tá? O Teams não possui esse tipo de relatório. Em relação à segurança, a gente indica o Webex pelo seguinte: o Webex possui um token específico para cada acionista. Então, não existe uma senha padrão. Cada um que vai entrar na Assembleia vai ter um token específico. Pode falar. Rafael, fica registrado o IP desse acionista, horário que acessou, o IP, para comprovar tecnicamente, num relatório, olha, IP tal, acessou tal hora, ficou de tal hora, tal hora. Essa é a minha dúvida. Fica assim, Nivaldo, fica tanto o IP como o horário, tá? O token que ele acessou, né? Qual token ele estava usando para acessar a Assembleia, e também quais informações ele imputou durante o cadastro. Qual foi o nome que ele usou, qual foi o CPF que ele usou, qual foi o registro que ele usou. Fica tudo, sai todas as informações desse usuário no relatório. Tá? Em relação à segurança, esse token é específico do Webex Events, tá? E aí é uma segunda camada aí de segurança para você estar ciente que o risco de vazamento de dados seja muito pequeno. O Zoom também possui um token, só que a gente parou de recomendar, porque teve alguns casos, né, de vazamento de dados, até que a Anvisa notificou. A gente parou de indicar isso, porque é um rito muito, muito importante, e quanto menor o risco, melhor. E o Teams a gente não indica em relação a essa senha padrão, né? Os Teams, cada acionista recebe uma senha padrão, então se alguém vaza essa senha, não tem como você saber que foi vazada, e nem você tem que saber, nem você consegue saber quem vazou. Eu separei por hoje uma apresentação bem breve, que eu não queria entrar em muitos detalhes técnicos. Deixo aqui na descrição do vídeo, né? Acho que o João, se não me engano, o meu e-mail. A gente tem um checklist específico para a sua assembleia, então se você tiver interesse de fazer uma assembleia e quiser receber o checklist, me chama lá no meu e-mail que eu envio para você, tá bom? Mais uma vez, obrigado aí, mas acho que seria isso. Não sei se faltou alguma coisa, mas da minha parte seria isso.